O cheiro era de terra molhada, sangue seco e desinfetante barato. A tenda do hospital de campanha tremia com o vento frio que vinha das montanhas do Afeganistão. Dentro dela, Ryan, Rock, Callahan jazia numa maca, o peito envolto em gases que já estavam vermelhas outra vez. Tinha 34 anos, 3 tours no currículo, e pela primeira vez sentia que o corpo simplesmente desistira dele. A bala tinha entrado abaixo da clavícula, rasgara músculo, furara pulmão e saído pelas costas. Outra perfurara o fêmur esquerdo. Perdera tanto sangue que os médicos já falavam baixo demais perto dele. Ryan ouvia tudo. Sabia que o helicóptero de evacuação para Bagram talvez não chegasse a tempo. A dor era um animal vivo que roía suas entranhas, mas o pior era o silêncio dentro da cabeça, o silêncio de quem já aceitou o fim. Foi quando ela apareceu. Capitã Ayesha Rahman, enfermeira do exército paquistanês, destacada para a base multinacional. Alta, magra, olhos cor de chá forte. Usava o hijab verde-oliva regulamentar, mas algumas mechas pretas rebeldes escapavam. Tinha mãos firmes e voz baixa, quase um murmúrio, como quem sabe que gritos não curam. Ela trocou o soro dele sem dizer nada no começo. Só olhava aos monitores, ajustava a máscara de oxigênio, limpava o suor da testa dele com uma gaze fria. Ryan a observava através das pálpebras pesadas. Nunca tinham trocado uma palavra antes, apesar de ela ter estado na mesma base por 4 meses. Você já está comigo há 3 horas, ele conseguiu dizer, a voz rouca como lixa, pode parar de fingir que esses números vão melhorar. Ela não sorriu, mas algo suavizou no canto dos olhos. Eu não finjo, tenente. Eu rezo. E às vezes funciona. Ele deu uma risada que virou tosse e sangue na máscara. Oração não cola projétil de volta no carregador, capitã. Ayesha sentou-se na cadeira de metal ao lado da maca. A tenda estava quase vazia, os outros feridos graves já tinham sido evacuados ou, não precisavam mais de evacuação. Você tem alguém esperando em casa? Perguntou ela. Ryan pensou na ex-mulher que assinara os papéis antes do último deployment. Pensou na filha de 7 anos que mal reconhecia a voz dele no facetime. Pensou na mãe que ainda punha uma cadeira extra à mesa no dia de ação de graças, por via das dúvidas. Tinha, respondeu, agora não sei. Ela pegou a mão dele. A palma dele era áspera, cheia de calos de anos segurando fuzis. A dela era quente, surpreendentemente forte. Então ouça bem, Ryan Callahan, disse ela, baixinho, inclinando-se até o véu roçar a orelha dele, eu já vi homens com metade dos seus ferimentos morrerem porque decidiram que era hora. E já vi homens com o dobro sobreviverem porque alguém sussurrou no ouvido deles a coisa certa. Hoje você vai ouvir a minha versão. Ele quis rir de novo, mas não conseguiu. Os olhos dela estavam tão perto que ele via as pintas douradas nas íris. Quando eu tinha 9 anos, ela continuou, talibãs invadiram minha vila. Mataram meu pai na frente da gente porque ele ensinava meninas a ler. Minha mãe me escondeu debaixo da cama. Eu ouvi cada tiro. Quando acabou, ela me puxou para fora, coberta de sangue que não era meu, e disse uma frase em pashto que nunca esqueci, Zm Azoidei, Pazuandum Kepai Dashi. Meu filho, você nasceu para viver. Ayesha apertou a mão dele com mais força. Eu repeti isso para cada soldado que achei que estava desistindo. Americanos, britânicos, afegãos, até um russo que ninguém sabia como tinha parado aqui. E sabe o que aconteceu com todos eles? Ryan sentiu algo se mexer dentro do peito, algo que não era a bala. Eles viverão? Alguns sim, outros não, mas nenhum morreu enquanto eu segurava a mão deles e dizia essas palavras. Porque, por alguns minutos, eles acreditaram que ainda tinham escolha. Ela se aproximou ainda mais. O hálito dela cheirava a cardamomo e antisséptico. Então escute, Sil. Você não vai morrer hoje. Não na minha tenda. Não na minha mão. Você vai respirar fundo, vai deixar esse pulmão furado trabalhar, vai aguentar a dor como aguentou cada inferno que já enfrentou. Porque lá fora tem uma garotinha que ainda desenha o papai de uniforme na escola.
Por que sua mãe ainda põe uma cadeira na mesa? E por que eu, Ayesha Rahman, filha de um professor morto por ensinar meninas, ainda acredito que homens como você existem para proteger o mundo onde minhas sobrinhas poderão estudar sem medo? As lágrimas vieram sem ele perceber. Escorriam quentes pelas têmporas, misturando-se com o suor. Eu, não sei se consigo, ele sussurrou. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso pequeno, cansado, lindo. Você já está conseguindo. Olhe para o monitor. A saturação está subindo. 1.2. Seu coração está batendo mais devagar, mais forte. Isso é você escolhendo viver, Ryan. Agora escolha de novo. A cada segundo, o barulho do helicóptero chegou como um trovão distante. Alguém gritou que o Black Hawk estava a 5 minutos. Ayesha não soltou a mão dele. Quando você acordar em Bagram, disse ela, vai ter uma cicatriz feia aqui, tocou de leve o peito dele, e outra aqui, tocou a coxa, mas vai acordar. E um dia, quando estiver em casa, bebendo cerveja ruim com seus irmãos de farda, vai lembrar da enfermeira paquistanesa maluca que segurou sua mão numa tenda fedendo a morte e te mandou viver. E vai rir, e vai ligar para sua filha. E talvez, só talvez, um dia você volte aqui. Não para a guerra, para agradecer. O helicóptero pousou. Os médicos correram com a maca. Antes de soltá-lo, Ayesha inclinou-se uma última vez e sussurrou diretamente no ouvido dele, em pashto primeiro, depois traduzindo. Zma Zoidei, Pazuandum Kepai Dashi. Você nasceu para viver, meu filho. Ryan fechou os olhos. Pela primeira vez em horas, a dor pareceu suportável. Como se fosse só mais uma missão. E ele era bom em missões. Semanas depois, em Landstuhl, na Alemanha, ele acordou de verdade. A primeira coisa que fez foi pedir um celular emprestado. Ligou para a mãe, depois para a ex-mulher. Depois escreveu uma carta longa que nunca enviou, mas guardou. Um ano mais tarde, já andando com muleta, mas andando, Ryan voltou ao Afeganistão. Não como soldado, como voluntário de uma ONG que construía escolas para meninas. Na entrada de uma escola nova em Cabul, uma placa pequena, quase discreta. Em memória do professor Abdul Rahman. E de todos que acreditam que meninas merecem ler. Ao lado, outra placa, ainda menor, em inglês e pashto. Para a capitã Ayesha Rahman. Você me deu de volta o que as balas tentaram tirar. RC, ele nunca a encontrou de novo. Ela tinha sido transferida, dizem que para o norte, perto da fronteira. Mas toda vez que Ryan entrava numa sala de aula cheia de meninas rindo alto, sem medo, ele sentia a mão quente dela na sua. E sussurrava, só para si mesmo. Zma Zoidei, Pazuandum Kepai Dashi. Você nasceu para viver, e, pela primeira vez na vida, acreditava nisso de verdade. 5 anos se passaram como fumaça de incêndio antigo. Cabul já não era a mesma. O dia ensolarado de agosto de 2021, quando a cidade se entregou em silêncio aos talibãs, foi o mais amargo da vida de Ryan. Ele estava no telhado de uma escola na estrada de Jalalabad, colocando as últimas crianças no ônibus. Helicópteros rodavam no céu, mas não eram americanos. Ryan levava apenas uma mochila, um passaporte e uma foto antiga na qual Ayesha sorria com o uniforme verde. Ele a conseguira com um médico alemão que trabalhara com ela em 2019. No verso, de letra firme, ela escrevera: se a vida nos der uma segunda chance, não esqueça de tomar chá comigo. Ryan nunca tomou aquele chá. Não parou. Fugiu para Mazar-i Sharif, depois Taxikurgan, Tadiquistão, Turquia, Europa. Mas à noite a voz dela voltava. Zma Zoidei. Ele voltou, no início de 2023. Já não era Ryan Callahan. No passaporte novo, o nome era Abdul Rahman Khan, cidadão canadense de origem pashtun, trabalhador humanitário de uma ONG pequena que ninguém fiscalizava muito. Entrou pelo norte, através da fronteira com o Uzbequistão, num caminhão de farinha. A barba crescera grisalha, o corpo magro de quem come pouco e anda muito. A perna esquerda ainda mancava quando chovia.
Mas os olhos eram os mesmos, azuis, duros, impossíveis de esquecer. Durante meses procurou. Perguntava discretamente em bazares, mesquitas, hospitais clandestinos de mulheres. Capitã Ayesha Rahman, do exército paquistanês, enfermeira. A maioria baixava a cabeça e mudava de assunto. Alguns diziam que ela fora presa logo após a queda. Outros juravam que tinha fugido para o Paquistão. Um velho médico incundo sussurrou que ela ainda estava no país, escondida nas montanhas de Badakhshan, cuidando de parteiras e crianças numa rede secreta de clínicas lilás, o código que as mulheres usavam para marcar lugares seguros. Rian seguiu o fio lilás. Chegou numa noite de lua nova a uma aldeia encravada entre picos cobertos de neve. A casa era de barro, sem luz elétrica. Uma menina de uns 12 anos abriu a porta, olhou para ele, depois gritou para dentro impécito. É o homem da cicatriz. Ele entrou. O cheiro era o mesmo: cardamomo, desinfetante, medo. E lá estava ela. Ayesha estava mais magra, o rosto marcado por linhas que não existiam antes. O hijab agora era preto, sem insígnia. As mãos, porém, eram as mesmas, firmes, quentes, cheias de histórias. Ela o encarou por longos segundos. Depois, sem uma palavra, caminhou até ele e encostou a testa no peito dele. Rian sentiu o corpo dela tremer, só um pouco, quase nada. Você está vivo, ela murmurou em inglês, a voz rouca de quem fala pouco. Você me mandou viver, ele respondeu, eu obedeci. Sentaram-se no chão, sobre tapetes gastos. A menina trouxe chá verde e pão fresco. Ayesha serviu. As mãos não tremiam mais. Como me achou? Perguntou ela. Segui a cor lilás. E segui você na minha cabeça todos os dias desde aquela tenda. Ela baixou os olhos para a xícara. Eu achei que você tinha morado de verdade, lá na Alemanha. Casado de novo. Filhos. Vida normal. Eu tentei, ele disse, mas toda vez que fechava os olhos, sentia sua mão na minha e ouvia você falando impéchito. Não consegui ser normal sabendo que você talvez estivesse aqui, sozinha. Ayesha sorriu triste. Eu nunca estive sozinha. Tenho 37 parteiras, 112 crianças que nasceram nas minhas mãos desde a queda, e uma rede de mulheres que arriscam a vida para que meninas aprendam a ler escondidas. Mas, ela ergueu o olhar, confesso que às vezes sentia falta de alguém que soubesse meu nome inteiro antes de tudo isso. Rian tirou do bolso a foto antiga, amassada, quase desbotada. Eu trouxe isso. E trouxe outra coisa. Do bolso interno da jaqueta ele tirou um papel dobrado muitas vezes. Abriu. Era um certificado de nascimento canadense. Nome da criança, Nora Ayesha Callahan. Data, 14 de fevereiro de 2024. Mãe, Sarah Callahan, a ex-mulher que, depois de muitas cartas e telefonemas, decidira ajudar. Pai, Rian Callahan. Ela tem seus olhos, ele disse, voz embargada, e tem o seu nome do meio. Quando crescer, vai saber que uma mulher no Afeganistão segurou a mão do pai dela e mandou ele viver para que um dia pudesse dar vida a ela. Ayesha levou a mão à boca. Lágrimas caíram sem barulho. Você é louco, Rian Callahan. Sempre fui, por isso sobrevivi. Ficaram em silêncio por um tempo que pareceu eterno. Fora, o vento soprava forte nas montanhas. E agora? Ela perguntou. Agora eu fico. Não como soldado, como professor, como motorista, como o que você precisar. A ONG tem dinheiro canadense limpo. Podemos abrir mais 2 clínicas lilás até o inverno. E quando Nor tiver idade, ela vai vir aqui. Vai conhecer a mulher que salvou o pai dela. Ayesha balançou a cabeça, admirada. Você ainda acredita que o mundo pode ser salvo? Não, ele respondeu, mas acredito que você pode salvar pedaços dele. E isso já é muito. Naquela noite, dormiram no mesmo quarto pequeno, separados por um cobertor pesado, como irmão e irmã que se reencontram depois de uma guerra inteira. Não houve beijo, não houve sexo. Houve algo maior, a certeza de que 2 sobreviventes tinham encontrado, enfim, um lugar onde a morte não mandava mais.
De manhã, Ayesha acordou antes. Rian a viu na porta, olhando o sol nascer entre os picos. Sabe o que eu sussurrava para as mulheres que tinham medo de parir sob o novo regime? Perguntou ela sem se virar. O quê? A mesma coisa que eu disse para você naquela tenda. Ela se virou. Os olhos brilhavam. Zm azoidei, pazuando que pai da Xi. Rian sorriu, mancou até ela e segurou sua mão como fizera anos atrás. Então vamos continuar nascendo, ele disse. E, juntos, começaram mais um dia.